Ó, os telejornais nacionais ontem informaram que o IGPREV no estado do Tocantins é o primeiro a fundo a ter detectado oficialmente um prejuízo de 20 milhões em aplicações naquele fundo lá do filho do ex-presidente João Figueiredo e do Donald Trump. Então, o Tocantins aí, 21 milhões. O fundo, aquele fundo, esse dinheiro já é dinheiro perdido, porque o fundo perdeu cerca de 280 milhões de dezembro para cá, para você ver. Tá aí com ação judicial para pagar por débito em conta de energia, no valor de 500 mil reais. Então, esses 35 milhões que foi a aplicação total do IGPREV nesse fundo aí do Figueiredo e do Trump, esse dinheiro já foi embora, ou seja, já pode somar-se aí aqueles 300 milhões já confirmados lá pela direção anterior do IGPREV. Então já temos aí quase 340 milhões de prejuízos confirmados do IGPREV, ou seja, uma folha de pagamento do governo do estado que foi para o ralo. São aplicações feitas na época do governo de Siqueira Campos, não é verdade? Bom, mas o fato do dia não é esse. Ontem surgiu na Folha de São Paulo uma notinha dizendo de uma disputa, uma querela entre o senador Vicentinho Alves, que ainda é senador até depois de amanhã, até amanhã, e o senador eleito Irajá Abreu. Qual era o objeto da disputa? Seria o gabinete do Senado. O jornalista disse que a disputa política das eleições teriam continuado na sucessão dos gabinetes no Senado da República. Ora, é uma coisa pequena, que eu não creio que tanto Irajá Abreu como Vicente Alves tivessem sido protagonistas de uma situação dessa, de um querer o gabinete do outro e o outro não dar o gabinete dele para o outro, que foi adversário nas eleições. Até porque o gabinete não é do senador, né? Não será do Irajá, como não foi do Vicentinho Alves. O Vicentinho informou oficialmente que havia um outro senador já havia solicitado via ofício o gabinete, e ele simplesmente já tinha entregue esse gabinete para outro senador. De qualquer forma, eu não creio que teria tido má fé dos senadores nessa situação, ou alguma coisa ilegítima, ou seja, do ponto de vista até do parlamento, porque veja bem, o parlamento lá, o gabinete não é de nenhum dos dois, o gabinete é da população brasileira, o gabinete é do Congresso Nacional, então o senador não é dono do gabinete, tanto que alguns são sorteados, inclusive, não é verdade? Então, assim, como o Vicentinho está saindo e a ação do Vicentinho é que prejudicaria a alguém, no caso o Irajá, ou seja, a não entrega de Vicentinho do gabinete Irajá prejudicaria, evidentemente, Irajá. Então, o prejudicado seria Irajá. E o autor seria o Vicentinho. A ação, então, em tese, ela prejudica, ela atinge, ela acusa Vicentinho Alves de ser o descumpridor da lei, o descumpridor dessas normas aí, não é verdade? Então, se atinge Vicentinho, naturalmente não foi de Vicentinho que saiu essa informação que chegou ao jornalista. E aí, nesse aspecto, tem-se aí o destinatário e o remetente. Pode ser que não creio que tivesse origem nos próprios parlamentares. Talvez ali nas assessorias, tem muito assessor que gosta de fazer essa confusão, inclusive nos estados, né? Porque há aquela briga muito próxima. E, de qualquer forma, essa disputa expôs para o país, ainda que possa se não tenha sido confirmada ou não seja fato verídico, né? Transmitiu para o país uma pequenez da classe política do Estado, ou seja, brigar, levar para disputa para gabinete do Senado, a disputa que teve aí no processo eleitoral. Aliás, passou as eleições, quem ganhou, ganhou, quem perdeu, que perdeu. Então, assim, não tem como ficar aí estribuchando isso aí e levar isso para a vida pessoal, até porque o patrimônio é público. Agora, só você ver a ideia, enquanto esses senadores estão brigando por gabinete aí, como notícia imprensa, né? Veja bem, os produtores do estado do Tocantins podem ter um prejuízo de algo por volta de 300 milhões de reais com essa decisão do governo federal de cortar os subsídios da agricultura. Os produtores de soja ontem se reuniram na capital, ou seja, a produção de soja pode cair 300 mil toneladas, ou seja, de 3 milhões de toneladas para 2 milhões e 700 milhões de toneladas. Por quê? Porque os juros bancários, com o fim do subsídio, passarão de 7% para até 12%. Então, o que vai acontecer?
os produtores vão reduzir a área plantada, e reduzindo a área plantada, reduz-se a produção. Reduzindo a produção, reduz a quantidade de dinheiro em circulação. Ou seja, 83% de 1 bilhão e 200 milhões de dólares que foram exportados em 2018 para o exterior, para os mercados internacionais, pelo Tocantins, tem origem na soja. Ou seja, a soja é o nosso carro-chefe das exportações. Essa queda aí no plantio, na área a ser plantada, pode representar um prejuízo. Ó, a tonelada de soja hoje, nesta quarta-feira, custa R$ 1.200. 300 mil toneladas de quebra dessa safra vai 300 milhões de reais. Ou seja, então é um assunto sério que os parlamentares deveriam estar discutindo isso até no Congresso lá, para sinalizar ao presidente Jair Bolsonaro, que está autorizando essa redução, essa extinção do subsídio, que o buraco é mais embaixo, que os produtores vão sair prejudicados e que o agronegócio vai diminuir a produção. O agronegócio diminuir a produção tem uma reação em cadeia. Os estabelecimentos que vendem defensivos, que vendem máquinas, que vendem adubo, os empregos, tudo vai cair na mesma proporção. Então, mas os senadores, segundo a imprensa nacional ontem, os nossos senadores, que não estão se movendo, não estão movimentando uma palha nesse aspecto desses subsídios bancários das instituições federais, estariam, segundo a Folha de São Paulo ontem, brigando por gabinete. É uma coisa assim que deveria ser objeto de reflexão, tanto pelos parlamentares como a própria sociedade, não é verdade?